Bom dia, queridos. Mais uma vez, nós vamos continuar falando sobre a integridade da palavra. E dentro desse assunto, nós já falamos sobre alguns assuntos, né? Sobre o fruto da justiça. E dentro desse fruto da justiça, nós vamos falar sobre a substituição e identificação. Foi o que Cristo fez por nós. Esse é o assunto chave, ou seja, é a chave da vida cristã. Né? Jesus substituiu a nossa vida na cruz. Ele nos substituiu, ele se identificou, ele se colocou em nosso lugar. Né? Substituição, essa é a parte legal que Jesus fez para conosco. Por isso hoje somos justiça dele, fomos justificados. Por isso hoje somos purificados, porque alguém nos substituiu. Alguém se identificou ao nosso favor, por nós. Então, Levítico fala sobre muito isso, né? As definições dos termos legais. Então, vamos ver aqui o que significa substituição. Em Levítico, capítulo 16. Na antiga aliança, a substituição do pecado do homem era por um animal, né? Por isso que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 16. Diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio de suas imundícias. Né? Então, Jesus foi essa expiação, ele foi, né, esse Cordeiro de Deus que expiou-se pelo nosso pecado. Foi ele a nossa, né, expiação. Foi ele que pagou o alto preço. Não mais o bode, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos substituiu, ele se identificou para conosco. Essa foi a substituição que Jesus fez por nós. Por causa de quê? A expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, né? E das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Era a necessidade que havia da substituição, da identificação, né? Agir. Então, primeiro ponto é agir ou ser usado em lugar de outro. Substituição, identificação é agir ou ser usado em lugar de outro. Então Jesus agiu em nosso lugar. Jesus foi usado em nosso lugar. Foi colocado na cruz em nosso lugar. Né? Ao tomar o lugar de outro, ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Né? A questão da substituição. E o que é a identificação? Considerar e tratar com igualdade. Ele foi igual, tudo que nós merecíamos, ele se tornou, ele considerou, foi tratado igual a qualquer outra pessoa. Né? A identificação é ter forte laço, o qual faz você. Né? Quando eu me identifico com alguém, eu começo a me relacionar com essa pessoa, começo a ter um laço com essa pessoa, eu começo a ter uma aliança com essa pessoa. Né? E essa identificação é pensar, é sentir, é agir. Por isso que Jesus tomou o nosso lugar, e ele sabe como nós pensamos, ele sabe como nós sentimos, ele sabe como nós agimos, e ele, dessa forma, é que ele veio tomar o nosso lugar para entender a raça humana, para entender como um homem se sente, como um homem faz, como um homem precisava. Né? Então, o segundo é como aquele com o qual se identifica. Você se torna com aquele com o qual se identifica. Então ele se tornou um igual a nós. Né? É estar, né, absolutamente identificado. Jesus absolutamente se identificou-se conosco. Por isso que ele tomou o nosso lugar. Por isso que ele hoje é o nosso justificador. Por isso ele hoje é a nossa santificação. Né? Uma observação que eu fiz aqui, nós nos identificamos com Cristo com igualdade. Talvez a questão religiosa não te deixe ver dessa forma.
coloca Cristo lá em cima apenas o santo, mas ele nos vê com igualdade, porque somos semelhantes a ele. Ele nos identifica suprindo as nossas necessidades. Devemos nos igualarmos às pessoas que são iguais a nós, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Por isso que devemos entender as pessoas, por isso que não precisamos estar junto com qualquer pessoa, porque quando nós estamos inseridos nesse contexto, nós nos igualamos a ela, e por isso que às vezes não temos identificação. Então é preciso. Agora vamos ver o que é visto nas Escrituras, a questão da substituição. Em uma família existe um laço que pode ser reconhecido em qualquer pessoa, que é o nome da família. Por exemplo, a família Queiroz é a minha, todo mundo vai reconhecer as atitudes. Existe um laço, que me faz reconhecer. Somos a família de Deus agora. Então, Jesus nos substituiu para sermos a justiça de Deus e temos o mesmo direito que ela, que a justiça, de que ele. Por quê? Porque ele se identificou conosco e ele nos levou de volta para o seio do Pai. Jesus comprou uma redenção legal diante do tribunal celestial. O pecado do homem não era contra o diabo, mas era contra Deus. O homem devia a Deus a obediência, Então, Jesus, ele se colocou em nosso lugar, ele tomou a posição, ele levou o pecado, todo o mal, toda a desgraça que era posto para o homem, Jesus sofreu. Ele se colocou legalmente diante do tribunal celestial e tomou o nosso lugar. Ele não só perdoou o pecado, mas ele nos deu redenção e purificação, A palavra, ele foi o propiciatório, ele foi a propiciação, O que quer dizer isso, propiciação? Quer dizer, pagamento, ele pagou, ele se pagou por nós. Ele deu a própria vida por nós, Em Romanos, a gente consegue ver isso, não mais no Velho Testamento, mas de uma forma legal, Em Romanos, capítulo 3, vamos ver o que diz Romanos 3, 23 e 25, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum e nem outro, mas todos pecaram, a Bíblia está dizendo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificado, ao qual Deus propôs para a propiciação, pelo pagamento, pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja o que a Bíblia está falando, queridos. Dantes cometidos pela... Então, a justiça de Deus, A justiça de Deus é tido pela remissão dos meus e dos teus pecados, sobre a paciência de Deus e sobre o alto preço que foi dado por nós. Propiciação, alguém pagou o alto preço em nosso lugar. Em Gálatas 2, 19 e 20, vamos ver o que diz. Gálatas 2, 19 e 20. Glória a Deus. 2, 19 e 20. Diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se identificou, ele se substituiu, A nossa vida é a vida de Jesus, 100% agora, querido, 100%. Eu agora, como Paulo estava dizendo, não vivo mais eu, mas olha só, já estou crucificado com Cristo, já estou, ele não será, já está, com Cristo, e vivo não mais eu. Ou seja, a vida que eu vivo agora não é mais a minha vida, porque eu estou identificado, eu estou substituído na carne. Então, a vida que agora vivo na carne, na fé, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Propiciou, ele pagou. A propiciação é o pagamento, Ele pagou com sua própria vida
aquilo que eu deveria pagar. A nossa vida, então, é de Jesus, pertence a Jesus 100%. Em Colossenses, Colossenses 3, 1-3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a identificação, essa é a substituição, esse é o reconhecimento dessa palavra, Quando entendemos isso, entendemos verdadeiramente o que é ser substituição e a identificação. Então, Jesus nos substituiu, Jesus se identificou conosco e Ele nos garantiu essa vida. Então, os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos lá de cima. A nossa atitude tem que ser a atitude lá de cima. Assim como Cristo agiu, como Cristo pensou, essa deve ser a nossa forma de pensar, queridos. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:21 nós já vimos, mas vamos ler de volta. É importante estarmos com a palavra em nossa mente, nosso coração. Não cessar essa palavra, como diz lá em Josué, não cessar de falar essa palavra. 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, querido. Jesus não pecou, ele não conheceu o pecado, mas a Bíblia diz que ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, substituição, identificação. Ele nos substituiu para que nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 2:24, nós já lemos, mas vamos ler novamente, outra vez, one more time, porque é importante. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 2:24. Vendo ele mesmo em seu corpo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarado. Pudéssemos viver para a justiça. Então, ele nos substituiu, Ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar para que eu tivesse a vida dele, para que eu pudesse agir como ele agiu, gozar do que ele goza, andar como ele andou. Romanos 3, 23, 25, na verdade. Romanos 3, 25. Vamos ver o que diz. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então ele foi a nossa propiciação, Ele propôs, ele decidiu no seu coração tomar o nosso lugar, pagar esse preço, Propiciação mesmo que pagamento. Então ele pagou, ele decidiu, ele propôs, pagar, para que pela fé no seu sangue. Então eu tenho que ter fé no seu sangue, eu tenho que ter fé no pagamento que foi derramado, que o alto preço dele foi o sangue derramado, em favor de todos os homens. Isaías, uma profecia sobre ele, no Velho Testamento, Isaías já profetizou a esse respeito. Isaías 53, vamos ver o que diz Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. 53, versículos 5 e 6. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro já estava referindo a esse versículo. Pedro estava falando sobre essa profecia a respeito do Cordeiro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então aqui nós estamos vendo uma profecia a respeito
daquele que ia, né, pagar o preço por nós, que ia se identificar conosco, que ia ser o nosso substituto. Ele nos substituiu, né? João, né? 1 João, 1 João 3, 1 e 2. Vamos ver o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 1 e o 2. Vede com grande caridade o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que dele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então veja a identificação que aqui o apóstolo está dizendo. Olha assim, amados, queridos, né? Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de dar o seu Filho, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço por nós, para nos substituir, né? Para se identificar conosco. E ele está dizendo, olha, um dia, né? Ele nos tornou seus filhos, filhos de Deus, e um dia, né? Seremos como Ele é, veremos como Ele é, né? E qualquer que nele tem essa esperança, se você tem a esperança em Deus, nele, em Cristo Jesus, o que está dizendo? Purifica a si mesmo, por isso você anda na justiça, por isso que os frutos do Espírito estão em manifestação: amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, né? A verdade vai estar fazendo parte da sua vida, porque você é puro e anda em pureza por causa da verdade que está em você, por causa da sua identificação, por causa do reconhecimento que alguém pagou um alto preço por você. Em Romanos capítulo 8, versículos 14, 16 a 17, vamos ver aqui, 8, versículo 14, diz o quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí no versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, irmão, Paulo entendeu muito bem, né, essa questão da vida cristã, essa questão do viver em Cristo, de identificar-se com Cristo, de entender a substituição, de entender a razão pela qual Cristo veio, né? O que você confessa se torna realidade para você. Essa é a intenção, essa é a verdade. O que você confessa se torna realidade para você. Se você confessa que você é filho de Deus, que você é redimido, que você foi santificado, que você é justificado, que há uma redenção, né, que foi preparada antes da fundação do mundo para você, isso começa a fazer realidade, tornar-se realidade e fazer parte da sua vida. Você nunca mais será mais do que aquilo que você confessa. Você nunca será mais do que aquilo que você confessa. Você só pode ser aquilo que você confessa. O próprio, né, Salomão já dizia que o homem é aquilo que pensa. O homem é aquilo que ele pensa que é. Então, se você pensa que você é filho de Deus, se você pensa que você é a justiça de Deus, que você pode manifestar o fruto de justiça, andar em santidade, em pureza, que você pode andar em amor, que você pode gozar daquilo que Deus tem nos céus para a sua vida, você terá. Porque aquilo que você confessa é aquilo que você se torna, né? Então nos tornamos filhos de Deus e estamos mortos com Ele, mas também estamos ressuscitados, né? Estamos assentados à destra de Deus com Jesus Cristo. Essa é a nossa condição. O resumo é estarmos em Cristo.
Se eu estou em Cristo, isso quer dizer, se ele venceu também, sou vencedor. Temos que expressar nossa fé pela confissão, né? Eu preciso expressar minha fé na palavra, pela confissão. Eu creio na palavra. Então a Bíblia diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que faz. E professamos, se com o teu coração crer para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Por isso que é importante lermos a palavra, por isso que é importante meditarmos na palavra, por isso que é importante entendermos a palavra para podermos, né, confessar, né, afirmar as verdades sobre a nossa vida. O que você confessa se torna realidade para você. Amém? Então, realidade, né? A gente falou da identificação e falamos também da identificação. Identificação e da substituição. Então, Jesus se identificou conosco, nos substituiu, tomou nosso lugar e nos levou a gozar, né, daquilo que Deus já tinha preparado desde a fundação do mundo para os seus filhos. Por isso estamos hoje sentados. Então, hoje, diante do tribunal dos céus, não há condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação. Então essa é a realidade, essa é a certeza manifesta no seu espírito, sabe? Um coração sincero e contrito. Quando você entregou seu coração ao Senhor, quando você entende isso, querido, não há condenação. Jamais você pode viver debaixo de condenação se você anda nessa realidade. Então a gente vai falar sobre a realidade nele agora. A realidade nele, em quem? Em Cristo. Somos participantes com ele. Entenda que você é participante, é a palavra, na verdade, a integridade dessa palavra nos mostra, porque você só pode se identificar se você viver, se você começar a vivenciar isso, se você se tornar real, quando a realidade nele, sabe? Só será manifesta na sua vida quando você realmente começar a participar, ser participante dele, né? Somos participantes com ele, como acabamos de ler aqui, né? Se nós somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa é a condição. Sabe? Essa é a condição que Deus nos deu. Então, realidade nele, somos participantes com ele. Vamos ver em Hebreus 7:22. Hebreus, né? O livro segundo escreveu aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22, que aqui diz, 22, diz assim: de tanto melhor conceito Jesus foi feito fiador, pagou nosso preço. Ele foi o nosso fiador. Ele pagou. Jesus é a garantia, né, da superior aliança. Existia uma aliança antiga que a garantia era o sangue de bichos, e todo ano tem que ser feito isso, mas Jesus, por uma vez só, ele nos garantiu. Veja só o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você for ler esse capítulo, você vai entender muito bem. Eu quero só me prender nesse versículo, mas veja o que a Bíblia está falando. De tanto melhor concerto, ou seja, o concerto melhor, a aliança melhor, o pacto melhor. Jesus foi feito fiador. Jesus foi o nosso fiador. É aquele, se você não paga, tem alguém que pague, né? Quando você vai alugar uma casa, um apartamento, alguma coisa assim, você vai, precisa de um fiador, você vai pegar o empréstimo, e muitas das vezes precisa de um fiador. Alguém que tem condição mais do que você para isso. O conhecimento, mas Jesus, ele foi o nosso fiador. Melhor conceito, melhor pacto, melhor aliança. Ele é o nosso fiador nessa melhor aliança, desse novo pacto. Glória a Deus por Jesus Cristo. Por isso hoje nós somos participantes. Colossenses 2,14. Vamos ver o que Colossenses fala. Colossenses 2,14. Filipenses, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula, ou a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, meu pagamento ele cravou na cruz. Havia uma cédula, havia uma dívida
e ele cravou na cruz. Com a nova aliança nós não temos problema com o pecado. Eu posso até pecar, mas já não tenho problema. O pecado já não vai me levar para a condenação. O pecado, né, já não tem mais acesso na minha vida, né? 1 João 1:5. Vamos ver o que diz 1 João 1:5. 1 João 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem de que dele ouvimos. De quem? De Jesus. O João estava dizendo, falando, aquele que botava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Esse é o João que colocava e dizendo, essa é a mensagem de que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a verdade, querido. A luz, quando chega, as trevas são dissipadas. A luz, quando chega, o conhecimento, a manifestação é revelado. Sabe? A luz, quando chega, não existe treva, não existe nada que fica escuro, obscuro. Nada. No 2 João, vamos ver o que diz 2:10. 2 João 2:10. 2 João, capítulo 2, versículo 10. Como assim? 2 João 10. Só tem um capítulo. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Não é isso. Acho que 1 João, deve ser 1 João ainda, versículo 2 do capítulo 10. Aqui tem 2 João, mas é 1 João, eu acho. 2:10. Vamos ver o que diz assim. 2:10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há treva ou escândalo, Nele não há escândalo. Aquele que ama seu irmão está na luz. Então, irmão, a mais importante necessidade de estarmos nele é amarmos nosso irmão, é amarmos nosso próximo, é amarmos a pessoa que Deus ama. Deus não ama coisas. As coisas todas foram feitas por homem. Tudo que nós temos, livro, Bíblia, tudo que foi feito que não é natural, foi o homem que criou. Deus não ama coisa que não foi criada por ele. O homem, sim, foi criado por ele. As árvores, os animais, tudo que é natural foi Deus. Deus ama tudo que é natural, e tudo que é natural se manifesta com grandeza. E Deus não está interessado em coisas. As pessoas amam coisas, e isso é o grande problema do ser humano, é amar coisas. É estar colocando o coração em coisas. E Deus ama pessoas. Se você começa com essa verdade, amando as pessoas, como diz aqui o versículo 10, o que é que diz aqui? Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há treva. Aquele que ama seu irmão está na luz. Trazer a luz, Deus não é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, aquele que ama seu irmão está em Deus, está nele, está em Deus, porque Deus é luz. E o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em treva. O próprio Jesus falou isso. Ele diz, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E quem me segue não andará em treva. É isso aí, amados. É isso aí, meus queridos. Nós estamos falando da realidade nele, a realidade nele, em Cristo, a realidade da nossa vida, estar nele. E se agirmos assim, teremos os frutos dessa justiça, teremos a verdade da palavra em manifestação na nossa vida, Gálatas 2:20, vamos voltar para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós estamos falando, já falamos já sobre a identificação, e essa aqui é a condição de estarmos nele,
já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. A vida que eu vivo hoje não mais é a minha vida, é a vida dele. É ele em mim e eu nele, né? Essa identificação, essa reconciliação, essa justificação, né? Essa realidade que temos em Cristo Jesus. Colossenses de novo, né? Colossenses de novo, 3:1. Né? É importante a gente viver e rever esses versículos, porque ele vai sendo... portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É a realidade disso, querido, é a realidade. Estamos mortos, estamos nele, estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus, vivos em Cristo. Né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo falando isso. Em João 15:5, a gente já viu sobre a videira, né? Mas vamos ver o que diz João 15:5, né? Sobre Jesus falando dele mesmo. Os versículos seguintes: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele se dá muito fruto. Veja, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Então eu preciso estar nele e ele em mim, para que eu possa dar fruto, né? Essa é a realidade nele. E Romanos 6, né? Romanos 6, versículo 2-8, diz assim: de modo nenhum, né? Que diremos, pois? Vamos começar do primeiro para ver. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja manifesta, seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então o corpo do pecado foi desfeito. Hoje agora nós temos um corpo justificado, um corpo santificado, purificado pela palavra, né? Então essa é a realidade. A realidade da nova criação, a realidade nele, né? Então é preciso que a gente entenda essa condição, né? E a grande confissão, né, dessa realidade, né? O cristianismo é chamado de a grande confissão, né? Confissão toma uma grande parte da nossa vida. Por isso que devemos confessar sempre. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que ter uma finalidade de construir e não destruir. Uma finalidade de declararmos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos nele, né? Essa é a grande realidade. Romanos 10, vamos ler Romanos 10, 9 e 10, e fala sobre isso, né? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, né? A confissão é muito importante. A grande confissão, a grande missão da igreja na terra, não da religiosidade, não dos religiosos, mas daquele que crê na palavra, daqueles que entenderam a obra redentora de Cristo, aquele que confessa a palavra, né? Como diz lá, mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Não a palavra religiosa, mas a palavra da fé, né, que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É a certeza, né? É a certeza da ressurreição. Que quando tu crer e tu confessa, tu tens
a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Por isso, a confissão. Em Marcos 11, 23, é um versículo muito importante, é um versículo poderoso que Jesus estava ensinando sobre fé, né, para os discípulos, e ele falou em Marcos 11, 23, muita gente se fundamentou sua vida, e se nós colocarmos essa verdade, 11, 23, no nosso coração, podemos viver a vida de Deus aqui na terra. Veja o que diz aqui Marcos 11, 23, diz assim, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser, confissão, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, ou seja, não tiver dúvida nenhuma a respeito daquilo que está declarando, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Veja, esse é o segredo. Essa vamos dizer assim, a base de toda a vida cristã, da confissão cristã, né? Do cristianismo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabe? Esse é o enigma revelado. Esse é o enigma destriçado. É alguém, Jesus dizendo, olha, porque em verdade, de fato, em verdade vos digo, né? Isso é um fato, é a realidade. Desculpa. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Porque o coração, por que ele manda a gente cuidar do nosso coração? Porque dele procede toda a fonte da vida. Né? Dele procede toda a fonte da vida. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. É importante a grande confissão, é importante confessarmos, é importante proferirmos a palavra. O Salmo 91, né, que é um salmo que as pessoas apenas abrem e deixam lá exposto, mas não põem na prática, porque não adianta eu ter um salmo, né, aqui eu coloco a Bíblia lá e um Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas não vive nada. Mas eu tenho que habitar, é eu que tenho que permanecer, né? Está dizendo aquele que habita, não é o Deus que habita, mas é eu habitando nele, né? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, falarei, né, ao Senhor, Ele é meu Deus. Eu tenho que dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos livrará dos males dessa vida, né? Ele nos livrará das mentiras, né? Ele nos livrará dos açoites desse mundo, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus é escudo. Por isso essa palavra é verdade, amado. Conheça a verdade te libertará. A verdade dele é escudo que te protege. É broquel. O que é broquel? É aquele que não tem como vazar, não tem como entrar, não tem como te atingir. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não, a Bíblia diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ou seja, nem de dia nem de noite não há temor para quem confia no Senhor, quem está debaixo, né, habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo de sua proteção, debaixo de suas asas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você pôs um muro de proteção. A verdade é a tua proteção. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu tenho um muro de proteção pela verdade que pratico, pela verdade que vivo. O Deus que está comigo, Ele é meu muro. Então o que vai me atingir? Se eu tenho um escudo, se eu tenho um broquel,
pode cair. E vai cair 10 mil, 1.000 a um lado, 10 mil à esquerda, na direita. Pode cair milhões, mas eu não vou porque eu estou na verdade. Quando eu estou na verdade, não importa quem venha, não importa as setas de dia, de noite, porque eu estou com o Senhor. Essa é a verdade, não é apenas botar lá na parede ou numa estante e deixar lá os Salmos 91 sem vivenciar essa verdade. Não vai adiantar. Porque a palavra ela tem que ser praticada, ela tem que ser confessada assim, ó, direi do Senhor, aquele que habita. Não é às vezes as pessoas entendem, acham que Deus vai habitar na nossa casa, mas Deus só habita na minha casa quando eu chamo, quando eu digo, Senhor, vem fazer da minha casa a tua morada. Faz de mim o teu querer. Ele só vai vir, sabe por quê? Quando tiver pureza, quando tiver com o coração sincero, contrito, verdadeiro perante Ele. Ele te livra do laço do passarinheiro, né? Ele te livra das afrontas do mundo. Ele te livra daqueles que querem te derrubar. Olha o que ele diz: somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Querido, veja esse versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, de forma profunda, de forma tremenda, de forma necessária, amor ao Senhor. Quando eu amo ao Senhor, olha o que vem depois. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro. A Bíblia diz que quando eu amo o Senhor, a recompensa desse amor, dessa retribuição, de reconhecer quem Ele é, Ele me livrará. Para em alto retiro, um lugar seguro, porque conheceu o meu nome, porque conheci o nome dele, porque eu declarei o nome dele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, eu tenho que falar, eu tenho que invocar. Ele me invocará e eu responderei. As pessoas às vezes querem esperar de Deus, mas não tem vocação para isso. Não invoca o Senhor. Não chama o Senhor. Ele responderei. Estarei com ele na angústia. Isso quer dizer que as angústias vão vir. Ele diz, mas se tu tens o Senhor, se tu invoca o Senhor, ele diz que vai estar contigo. E ele vai te livrar. Livrar-o-ei e o glorificarei. Ou seja, a angústia vai vir, mas ele vai te livrar e vai te dar honra. Glorificar-o-ei. Ou seja, quando ele está dizendo que vai glorificar, é a condição de te colocar de pé, de dar garantia à vitória. Versículo 16. Dar-lhe-ei a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei a mudança de dias. Quer viver dias abundantes na terra? Então teme ao Senhor. Ele já mostrou a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que Romanos disse, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, essa palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, com a boca confessares Jesus como Senhor e Salvador. Tu já tem isso, querido. É a garantia desse salmo fazer parte, da tua vida, da libertação, da proteção, do escudo, do broquel do Senhor na tua vida. Colossenses 2,13, a gente já viu, mas vamos ver de novo, porque é importante, a gente está comparar a palavra, riscada no nosso coração, ou seja, gravada. 3, Colossenses 3, 1 a 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Só a vossa vida está escondida, protegida, guardada com Cristo em Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Então, é importante. Nós temos alguns textos para a nossa meditação. É muito texto. Eu gostaria que você
pudesse até anotar ou rever, mas os textos são muito grandes para a nossa meditação. João 14, 9, Lucas 2, 52, Marcos 3, 21, Marcos 6, 1 ao 6, João 7, 1 a 5, João 6, 42, Tiago 1, 1, Atos 1, 14, Judas 1, João 16, 28, João 11, 25, João 14, 6, João 15, 1 e João 17, 3. Todos são textos para a nossa meditação a respeito da confissão ou da grande confissão, daquilo que declaramos como os crentes que somos em Deus, né? O texto para a identificação no seu espírito, nele, vamos ver em Atos 17, 28, nele, né? Atos dos Apóstolos 17, 28. Atos 17, 28. Meu Deus, como a hora já passa, já está 45. Atos dos Apóstolos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É nele, querido, em Jesus. Vivemos, nos movemos e existimos nele. Essa é a razão de sermos dele, de estarmos nele, de sermos a justiça dele, de estarmos mortos com ele, mas ressuscitados com ele, assentados à destra de Deus com ele, nos lugares celestiais, por causa disso aqui, nessa declaração. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Pois somos dele e somos de sua geração, somos geração de Deus, por Cristo Jesus. Em Colossenses, né, 2:10, vamos ver o que diz Colossenses 2, capítulo 10, diz assim: e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestades, e estais perfeito, né? E nós mesmos não somos perfeitos, mas estais perfeitos nele, nele a perfeição, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça, ele é o central, né? Toda potestades e principado e todo o poder, né? E nele. Em Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o versículo lá, né? 2 Coríntios 5,17. Vamos ver o que diz em 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Efésios 1,7, né? Efésios 1,7 diz o quê? Vamos ver o que esse versículo diz, para encerrarmos, queridos. 1,7, Efésios 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos, em quem? Cristo, está falando de Cristo, né? Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, são infinitas, as riquezas dele são infinitas, incalculáveis, não existe um cálculo que possa mensurar o quão rico ele é, né? E no qual, Colossenses 1,3, vamos ver o que diz no qual. A gente está falando nele, em Cristo, no qual. Agora vamos falar no qual. Colossenses 1, 13 e 14. O que diz assim? 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, né? A remissão dos nossos pecados. Efésios 1,7, a gente já viu isso. Colossenses 2, né? 2,12, é que diz:
sepultados com ele no batismo e dele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, sepultados com ele no batismo, mas também ressuscitados pela fé no poder de Deus. Né? A confissão vai nos construir, né? Ou vai construir a realidade desses textos em nossos corações. Quando eu confesso esses textos, quando eu confesso a respeito dessa realidade na minha vida, eu começo a entender, né, a identificação, né, que eu tenho com Cristo. Gálatas 2:20, né, Gálatas 2:20 já dá a condição de identificação, como nós já vimos. Gálatas 2:20 diz o quê? Já estou crucificado com Cristo. Isso é identificação. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses 2:15-20, nós vamos ver lá, né? Está falando a respeito exatamente disso aqui que acabamos de ler, né? O 15, fala assim: e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, Deus triunfou em si mesmo. Né? O versículo 20 diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo. Mas nós não vivemos no mundo mais. Existem muitas ordenanças, existem muitas coisas, né, que a lei, que a religião quer colocar sobre nossa vida, mas nós não somos mais do mundo, né? Nós pertencemos a Ele. Ele venceu o mundo e as suas concupiscências, né? Colossenses 3:3 diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, graças a Deus. Então Jesus tomou nossa punição, ele foi punido por nós, somos um com ele, né? Nós estamos ligados nele, somos um com ele. E resumindo, né, para até finalizarmos agora, Jesus foi a nossa propiciação para nosso pecado, ele pagou o preço por nós, né? Somos identificados com ele em tudo, e tudo que ele fez pertence a nós. Tudo que ele fez pertence a nós. Então, Deus continue te abençoando, que esses vídeos, essas videoaulas possam estar te abençoando, que trazendo clareza da Bíblia para você, da realidade da vida plena em Deus na sua vida, e que você possa crescer e desenvolver e ser tudo aquilo que Deus lhe chamou para ser, encontrando o propósito da sua vida. Encontre o seu propósito e encontre a razão de viver. Deus é contigo, né? Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e também, né, passe para outras pessoas. Transmita essa verdade para outras pessoas, né? Então, compartilhe, né? Compartilhe com os outros esse vídeo. E Deus te abençoe e tenha um bom dia.